Sejam bem-vindos a mais um vídeo e, como sempre, vou continuar aqui as reflexões de Osho. Basicamente, o Osho é o nosso mentor aqui, como se ele fosse um filósofo barra mestre espiritual. E ele tem um livro dele em que ele traz reflexões deles e eu leio as reflexões deles aqui para você, aqui no YouTube, trazendo uma reflexão minha também. Beleza? Hoje a gente vai falar sobre orgasmo. Vamos ver, né? O que ele quer dizer com orgasmo aqui. Há alguns momentos bem raros em que o ego desaparece, porque você está em total embriaguez. No amor, às vezes acontece. No orgasmo, às vezes acontece também. Então aqui ele está falando do orgasmo como um momento de total embriaguez. Um momento que ela está tão... A pessoa está tão no prazer, porque, pô, mano, a mulher no orgasmo, quando ela sente o orgasmo de verdade, Botafé, mano, ela tá realmente só sentindo a parada, sabe? Ela tá naquele momento, no agora, no presente, desfrutando. E nesse momento, o ego desaparece, tá? Então, no amor isso pode acontecer também. No orgasmo também pode aparecer. No orgasmo profundo, a sua história desaparece. Tá? No orgasmo profundo, a sua história desaparece. Seu passado recua, segue recuando e desaparece. No orgasmo, você não tem história, não tem passado, não tem mente, não tem autobiografia. Você está completamente no aqui e agora. Você não sabe quem é você e não tem qualquer identidade. Naquele momento o ego não está funcionando. Daí o deleite do orgasmo, a sua qualidade restauradora, rejuvenescente. É por isso que ele o deixa tão silencioso, tão quieto, tão relaxado e tão preenchido. Isso é muito interessante o que ele está falando, porque é basicamente o que eu falei. Mas quando a mulher está sentindo um orgasmo, eu falo mulher porque eu acho que o orgasmo, acho que se refere à mulher, né? Não sei, homem não é orgasmo que fala, Botafé. Não sei, talvez o conceito da palavra seja uma coisa que o homem possa sentir também. Mas no exato momento que uma mulher tem um orgasmo, ela... É igual ele falou, cara, não existe o pensamento ali, não existe... Porque o que é o ego? É o falso eu, que é o eu da sociedade, é a história da pessoa, é o com que ela se identifica, é os pensamentos dela, é a mente dela. Agora, quando ela tá no momento de orgasmo, de total embriaguez, no prazer, não existe porra nenhuma, ela só tá sentindo. E logo após de sentir o orgasmo, acontece isso, a pessoa ela acaba ficando em silêncio, né? Ela acaba ficando relaxada, satisfeita, preenchida. Bota pé? Então ele realmente descreveu o que acontece. Mas novamente o ego e o passado entram e usurpam o presente. Então, mas é questão de tempo até ela voltar a ter os pensamentos rotineiros dela, a ter os problemas delas, lembrar que tem que fazer tal coisa, lembrar que que ela tem uma vida ali, ela tem que fazer coisas, tem que estar com pressa, bota pé? Então, acaba que o ego, ele vai vir depois com o tempo. Novamente, a história começa a funcionar e você para de funcionar. O ego é essa história, ele não é uma realidade. E este é o seu inimigo. O ego é seu inimigo. O Osho, ele é contra o ego, né? O Osho, o ego é o inimigo, né, do Osho, né? Ele fala isso muito nos livros. Justamente porque o ego ele te afasta do presente, da agora, da consciência, sabe? E aí por isso que ele fala tanto da meditação, porque a meditação é uma maneira de você deixar a sua história, deixar a sua identidade e simplesmente estar consciente no presente. Ele sempre fala da meditação, mas é que ele falou do orgasmo, que há certos momentos, por exemplo, no orgasmo, que também o ego se dilui. Não existe no momento em que você está sentindo orgasmo, não tem história, você só está sentindo um prazer imenso ali, sentindo o seu corpo, a porra toda, né? Que só a mulher que vai saber.
explicar e realmente sentir, né? Bom, toda pessoa chega a esse ponto na vida muitas vezes, porque a vida se move em um círculo. Repetidamente você chega ao mesmo ponto, mas devido ao medo você escapa dele. E o ego é uma falsidade. Na verdade, deixá-lo morrer deveria ser a coisa mais fácil, e mantê-lo vivo deveria ser a coisa mais difícil. Mas mantemos vivos e achamos que isso é mais fácil. Acontece que existem momentos na nossa vida em que o ego ele é diluído, seja em orgasmo ou não, tá? Como ele falou aqui, há alguns momentos bem raros em que o ego desaparece porque você está em total embriaguez. Por exemplo, ele falou um exemplo aqui, no amor, às vezes acontece, no orgasmo, mas também um esporte radical, que você está totalmente focado e presente, você também, o ego é diluído também nesse instante em que você está focado ali no que você está fazendo, sem pensar, sentindo, tipo surfando. Botafé, você tá pegando a onda mais incrível da sua vida, mano, você só existe ali naquele momento sentindo, sabe? Então, esses momentos, eles acontecem. As pessoas chegam nesse ciclo. Há um ciclo em que isso acontece. Porém, você sempre vai escapando, porque você quer manter o seu ego, tá? Mas é claro que isso é uma questão de funcionalidade, né? O ego, ele existe também para você ser funcional na sociedade, né? Não dá para você viver... Bom, a questão é que dá para você viver sem o ego, mas há momentos em que você tem que ter ego, porque você tem que ser uma pessoa que tem uma identidade, uma história, Botafé. A questão é que as pessoas, elas não conseguem deixar a identidade dela, elas são elas o tempo inteiro, elas não conseguem deixar de ser elas. E o ela nada mais é do que uma certa ilusão, um certo conceito. Um conceito que foi criado por experiências, por dogmas, por crenças, que a sociedade também impõe na pessoa. Entende? E aí acontece que a coisa mais fácil deveria você simplesmente, esquecer de tudo isso. Tipo, eu não sou mais Rafael, eu não sou mais ninguém, eu simplesmente sou a consciência. E o que na verdade o Rafael foi o nome que te deu, você não é seu nome. Sua profissão é sua profissão, você não é sua profissão, você está fazendo isso, talvez daqui a alguns anos você pode estar fazendo outra coisa e ter outra profissão, por exemplo, sabe? Sua profissão também não é você. Sua história também não é você, porque ela já passou. Bota fé? Uma pessoa antigamente ela poderia ter uma história em que ela era um assassino. Hoje em dia ela não é mais um assassino. Hoje em dia ela... Óbvio que eu dei um exemplo muito escroto, muito paia, mas... Mano, vou dar um exemplo talvez... Mano, uma pessoa, ela era cristã, hoje em dia ela é muçulmana, ela nasceu na família cristã, e agora ela, por conta própria, decidiu viajar ao mundo e decidiu virar muçulmana. Então, a história dela passou, ela não é mais aquilo, passado, não existe mais aquilo. Claro que isso afeta, isso é importante, mas tudo isso não existe mais. Você pode deixar isso para trás. Só que as pessoas estão o tempo todo sustentando a identidade, o ego, sabe? E são raros os momentos em que o ego, a identidade, a história deixa de existir. E por isso que o Osho deu o exemplo aqui do orgasmo, né? Que é o nome da reflexão, inclusive. Mas só por uma forma de te mostrar, de falar sobre essa ideia do ego, Botafé? Então, assim, eu espero que vocês tenham entendido. A reflexão aqui, eu espero que vocês também tenham entendido, que é falar sobre o ego, que você não é o ego, que isso de certa forma é uma ilusão, e que você deveria, mais momentos da sua vida, se desapegar a isso e sentir a vida. Seja através da meditação, seja através de um orgasmo, seja através de um esporte radical, mas é estar naqueles momentos em que não exige que você seja alguém, não exige que você tenha uma história, uma identidade, você simplesmente vive no presente e agora.
bota fé? É isso que o Osho fala e quer muito para as pessoas. Valeu, pessoal, tamo junto, a reflexão é essa e valeu, tchau.